O avivamento. Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um estudo de final de semana. Esse tema, avivamento, nunca foi tão importante falar como nas últimas décadas no Brasil e no mundo. E hoje iremos estudar um pouco sobre os avivalistas e avivamentos. Primeiro, vamos entender o que é avivamento. É um termo teológico que se refere a um despertar religioso, em particular para o protestantismo. Avivamento é o ato de se avivar, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado. Isso é renovação espiritual, no qual o Espírito Santo toca o coração de cada um de maneira especial. O primeiro avivamento da história aconteceu no dia de Pentecoste, em Jerusalém, Israel, logo após a ascensão de Jesus. Apesar que alguns teólogos tendem a usar Gênesis no capítulo 4, versículo 26, que diz: assim começou a invocar o nome do Senhor, como sendo este o primeiro avivamento espiritual da história. Mas temos também imagem de avivamento com o profeta Abacuque, que ele clama por um avivamento no capítulo 3, versículo 2 da Almeida Revista e Atualizada, diz: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Já na NVI diz: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze conhecidas em nosso tempo. Então, se Deus realiza de novo essas mesmas obras, que é um avivamento, logo é algo que já aconteceu. E com isso é para um grupo específico de fiéis. Assim chamamos de avivamento, avivar novamente o que ele chamou. Avivamento é para os crentes, para a igreja, não é para o mundo. É exclusivo para os que já estão em Cristo e que estão mornos, sem ação e precisam de um despertar, um renovo espiritual, entrando outra vez em contato com o rio de água viva. O avivamento gera quebrantamento, arrependimento e sede de santidade, voltando a igreja para a palavra e para a oração. É a volta ao primeiro amor. Vocês já ouviram falar de o Dia do Coração Aquecido? Segundo conta a história, ocorreu em 24 de maio de 1738 em Londres. Seu fundador foi John Wesley, que vivenciou uma forte experiência com Deus, a qual foi também conhecida como Dia da Experiência do Coração Abrasado, em referência à experiência do avivamento espiritual pessoal dele. John Wesley, em seu avivamento, ele já havia inscrito as Institutas da Religião, que é um compêndio reformado. Ele tinha em torno de 24 a 25 anos de idade nessa época. Uma pessoa avivada é uma pessoa de oração. E John Wesley orava até 6 horas por dia, jejuava e praticava autorreflexão e confissão. E fez isso por mais de 50 anos. Mas por trás de toda avivalista sempre tem uma família de oração. E a família de Wesley era a Susanna Wesley, a mãe de John Wesley. Ela nasceu em janeiro de 1669 em Londres. Era filha de um pastor presbiteriano. Ela também era mãe de Charles Wesley. Criou seus 11 filhos na fé para servir a Deus. Uma mulher dedicada a servir ao Senhor, ajudava pessoas em suas vidas religiosas. Ela separava dias da semana para falar com cada um de seus filhos. E em sua viuvez, ela escreveu obras importantes em defesa da Igreja do Senhor. Outro avivalista muito conhecido era o George Miller. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, sendo destas 50 vezes de joelho. Certa vez um repórter perguntou a ele o que ele ainda gostaria de fazer antes de morrer.
Ele respondeu que gostaria de ler a Bíblia mais vezes, pois ainda conhece pouco da excelência de Deus. Conta-se que certa vez Miller estava orando e a rainha da Inglaterra foi à sua casa e gostaria de falar com ele. E ele disse que não poderia atendê-la, pois estava falando com o Rei dos Reis através da oração. Miller tinha um caderno de orações e ele registrava mais de 50.000 orações respondidas. Ele sustentou 12.000 crianças em orfanatos na Inglaterra, construiu escolas e igrejas antes de morrer aos 93 anos. Outro importante avivalista era o missionário Jim Elliot. Ele foi um dos 5 missionários mortos enquanto participava da Operation Auca, uma tentativa de evangelizar os povos Guarani, um povo do Equador. Algumas frases deles muito marcantes não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O outro, sábio é aquele que abdica daquilo que não pode manter com o objetivo de ganhar o que não pode perder, se referindo à fé em Cristo Jesus. A outra frase dele, não é tolice dar aquilo que não se consegue manter para ganhar o que não se pode perder. Outro avivalista foi o David Livingstone, um missionário britânico que foi um dos primeiros europeus que explorou o interior da África por mais de 15 anos no continente. Livingstone não foi o primeiro, mas com certeza o maior. Ele percorreu 48.000 quilômetros em terras africanas, encontrou o rio Zambeze Superior, revelou as cataratas Vitória, a qual ele deu nome, e foi o primeiro europeu a atravessar o lago Tanganyika. Não podemos esquecer também de Charles Grandison Finney, conhecido como Charles Finney, um grande teólogo abolicionista e avivalista estadunidense, um dos líderes do segundo grande despertar. Finney, como era conhecido também, começou reuniões de oração com os jovens da igreja e todos foram convertidos. Depois ele foi visitar seus pais e ambos foram tocados poderosamente pelo Cristo. Vejam o poder da oração, irmãos. Uma das frases célebres dele foi: a maior necessidade de nossos dias é poder do alto. Charles Finney. Outra frase dele diz: o milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando crentes heróicos entram na batalha decididos a vencer ou morrer. E se for necessário, vencer e morrer. Muito bonito. Outra frase dele é: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Charles Finney nasceu no dia 29 de agosto de 1792, um ano após o falecimento de John Wesley nos Estados Unidos. A família não era religiosa e o jovem Finney foi criado sem nenhuma formação cristã. Aos 26 anos, ele começou a trabalhar no escritório de advocacia na cidade de Adams e frequentou uma igreja, apesar de achar que as orações daqueles crentes não estavam sendo respondidas. No dia 10 de outubro de 1821, enquanto ele orava sozinho num matagal, Finney experimentou uma poderosa conversão. Mais tarde, no mesmo dia, ele foi batizado no Espírito Santo, uma experiência que ele relatou na sua autobiografia. Outro avivalista também muito importante foi o Jonathan Edwards, um grande pregador congregacional, teólogo calvinista com a sua teologia reformada, mesmo assim uma herança puritana e missionário aos índios americanos. Outro avivalista bastante conhecido no meio protestante foi o
Lutero, não poderia deixar de falar dele. Sua leitura da Bíblia o levou a realizar novas interpretações da fé cristã e isso fez concluir que a salvação de cada pessoa era obtida pela fé, pois, de acordo com o contexto bíblico, o justo viverá pela fé, movido pela busca por um Deus misericordioso e pelo medo de não ter vida após a morte. Ali ele orava até 6 horas por dia, jejuava e praticava autorreflexão e confissão. Depois de 20 meses no mosteiro, Lutero foi ordenado sacerdote. Aqui no Brasil, estamos com poucas pessoas que falam sobre avivamento e muito menos avivalistas. Mas eu posso citar um que há mais de 20 anos com Jesus e uns 10 anos para cá ele vem sendo usado por Deus para avivar. Estou falando do avivalista pastor Hernani Santos. Ele é de Curitiba. Tem sido usado grandemente pelo poder de Deus. Seu estilo de pregar pentecostal deixa alguns tradicionais meio de lado. Ele prega sobre o avivamento em sua maioria. Um dos primeiros países a viajar foi a Argentina, também foi a Cuba e depois a vários países e continentes. Sua experiência como avivalista foi através da oração, segundo ele, que Deus o acordava 5 horas todos os dias da manhã por vários meses para orar. E passava depois toda a manhã em oração. E Deus o despertou para levar o avivamento ao Brasil e ao mundo. Mas não podemos esquecer do movimento pentecostal no Brasil que começou numa igreja batista em Belém do Pará, trazido por 2 missionários suecos, o qual culminou com a separação dos dois e com a fundação da Assembleia de Deus, que rapidamente se expandiu pelo país. Enfim, irmãos, a maioria de todos nós teólogos temos um consenso que o último e grande avivamento será o cumprimento da profecia descrita em Joel no capítulo 2 e que, resumindo, a gente pode ver o Espírito sobre toda a carne. Deus derramará seu poder sobre a igreja para testemunhar de Cristo. Amém, irmãos? Estamos finalizando o nosso estudo sobre avivamento. Que Deus abençoe e tenham todos um excelente final de semana.